Oi, oi, bom dia. Olha, já tentei gravar esse vídeo umas 4, 5 vezes. Eu não sei o que me acontece. Me dá uma preguiça profunda, aí eu paro o assunto e vou fazer outra coisa. Então, hoje eu quero falar do meu relato da quarta onda do professor Hélio Couto. Roda a vinheta. A quarta onda, para mim, foi uma das ondas mais difíceis, a segunda e a quarta. Eu ouvi uma pessoa falando que as ondas pares geralmente são as mais difíceis para ela, e para mim também tá funcionando dessa forma. Eu tô indo para a sexta agora, então eu tô um pouquinho preocupado. Mas tudo é para um crescimento nosso, a gente não pode ter preguiça de trabalhar, e é isso que eu sinto desde que eu comecei a fazer a ressonância harmônica do professor Hélio, eu não tenho preguiça. Às vezes eu posso até ter preguiça, cansaço, mas parece que a onda me motiva, me anima, me joga para um lugar que eu não sabia que seria possível. Bom, então só para contextualizar, no final da terceira onda tudo estava fluindo para mim, eu tinha ganhado uma iniciação do Reiki, com a minha amada Denise. A Denise é a minha terapeuta desde sempre. E foi ela que me tirou de uma extrema tristeza. Hoje eu me sinto muito bem. Não preciso mais tanto dos cuidados da Denise quanto eu precisava no começo. Mas a Denise resolveu me presentear com uma iniciação no Reiki. E eu fiz o Reiki, eu sou imigrante, moro aqui em Portugal. Eu trabalhava numa loja de roupas que era muito difícil para mim, era muito complexo, não gostava. E eu queria muito voltar para minha área, que é a arquitetura, mas eu sentia bloqueado, parecia que não era possível para mim, parecia que eu tinha que passar por aquilo mesmo e estava bom aquele trabalho. Era um trabalho que eu tinha que ficar em pé às 8 horas durante os dias, tinha uma pausa de 1 hora de almoço e só. Não podia nem pausar durante o dia, era horrível. Eu desenvolvi varizes, muita dor nas pernas e tomava pouquíssima água, porque o ritmo do trabalho era intenso. E eu queria sair muito desse trabalho, e aí a Denise me fez a constelação não, a iniciação do Reiki, porque ela também faz constelação. Ela me fez a iniciação do Reiki. No outro dia, um amigo me convidou para ir para uma outra cidade aqui próxima, em Cascais. Eu nunca costumo ir, morro de preguiça, porque todas as minhas folgas eu estava sempre muito cansado. Então eu falei que não iria. Mas aquele dia eu senti de ir. Fui. A gente acabou por visitar uma loja de brasileiros que tinha lá. E eles gostaram de mim e falaram assim, por que você não manda mensagem para fulana de tal? Ela tá precisando de uma pessoa com seu perfil. Mandei mensagem para ela pelo WhatsApp e ela marcou uma reunião comigo. Isso eu tava na terceira onda ainda, finalzinho esperando a terceira onda. E aí eu fui fazer a entrevista de emprego, passei, já contei essa história aqui no relato da terceira onda. E aí eu pedi para sair, cumpri o aviso prévio da loja que eu trabalhava e tava esperando o processo em casa, fiquei meio que de férias 1 mês. E eu tava esperando a quarta onda começar e começar no novo trabalho. E aí que começa o meu relato da quarta onda. Então, antes de mais nada, já se inscreva aqui no canal, curta, compartilha, manda para um colega que você sabe que faz ressonância, porque ajuda a crescer meu canal também, para mim é muito importante. E por fim, mais uma propaganda aqui. Eu tenho um e-book de comidas saudáveis, quem tiver interesse. Esse e-book são receitas rápidas e fáceis, que tem uma preocupação, um carinho com o alimento que a gente ingere. Foi através dessas receitas que eu comecei a emagrecer, foi lá na primeira onda. Eu lembro que eu tava super inflamado, o meu corpo, e aí eu tive uma vontade, uma necessidade de buscar alternativas alimentares mais saudáveis para mim. Hoje, por exemplo, no café da manhã eu comi uma porcaria, um pão típico aqui português, que chama pão de Deus, que ele tem uma camadinha doce por cima, mas eles comem
com queijo e fiambre. Fiambre é o presunto e manteiga. Ai, fica tão bom. E aí eu comi tomei com um cafezinho pequeno com leite, que eu já tava com saudades. Mas, via de regra, o meu café da manhã é omelete, aveia, banana. Eu tenho me alimentado muito bem e eu tenho emagrecido. Isso me deixa feliz. Bom, e aí essa empresa me chamou para trabalhar. E na quarta onda, quando começou a tocar a quarta onda, a obra atrasou. Então, uma coisa que era para começar, sei lá, em janeiro, a gente começou em março. Nesse período de 2, 3 meses, eu continuei trabalhando com eles. Não todo dia, mas eles me chamavam um dia para arrumar o depósito, o outro para ir num café fazer uma reunião de Instagram, o outro dia para fazer a lista de convidados que a gente ia chamar para inauguração. Enfim, eu trabalhei alguns dias durante esses 3 meses. Mas o salário não aconteceu, não veio. E aí eu fiquei intrigado com aquilo, mandei mensagem pro meu chefe e ele falou: que salário? Salário você só vai ter quando a loja abrir. Só que a loja estava prevista para abrir em janeiro e não em março. E aí eu fiquei tipo, não, eu não posso, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que pagar minhas contas. E ali eu senti, a primeira vez morando aqui em Portugal, não um medo, assim, mas uma forma, meio que uma falta de carinho com o próximo. Ele sabia da minha situação de imigrante, sabia da situação que eu passava aqui, e ele não teve amor nenhum, dó nenhum de mim, e nem de propor um mínimo de salário naquela situação, e eu me senti um pouco chateado. Enfim, as coisas foram acontecendo, a gente foi organizando a loja, eu fingi que aquilo não tinha acontecido, ele me pagou lá em março, tem todo aqui no canal essa fase crítica que eu passei, eu fui trabalhar a pé, eu racionalizava dinheiro, eu não tinha, a minha comida era basicamente arroz, feijão, macarrão, comida barata, e eu andava muito nessa época a pé para poder economizar o dinheiro do passe. E eu entendi que era um deserto que eu precisava passar, eu precisava enfrentar esse caminho e eu enfrentei, sem reclamar. E eu vinha muito para o canal nessa época compartilhar os meus sentimentos, porque estava colocando luz em algumas sombras que eu não sabia que eu tinha, que eu não percebia que era necessário olhar. Muito bem. Mas à medida que o trabalho foi acontecendo, e teve a inauguração da loja, a inauguração foi linda, mas à medida que eu fui convivendo com eles, os meus chefes era um casal, marido, mulher, e também tinha um filho de mais ou menos 18, 19 anos que ficava muito lá. Era eu e mais uma outra funcionária, uma outra vendedora que veio do Peru ou da Colômbia, não lembro. Era nós 4, nós 5 na loja. E aí, à medida que eu fui convivendo com a família, eu fui percebendo que ali não era meu lugar. A forma como eles se tratavam, a forma como eu me sentia no trabalho, eu me sentia muito mal, eu me sentia, assim, para ser bem direto, um lixo. Eu não gostava do produto, não gostava da forma como eles tratavam os clientes, eu não gostava de nada. E ali foi começando a me dar uma insatisfação. Tipo, Deus, o que eu tô fazendo aqui? Qual que é o meu propósito? Porque eu não me sinto realizado, não me sinto feliz do jeito que eu queria que estivesse. Sendo que, no pedido da quarta onda, eu tinha pedido limpeza do meu trabalho, eu me sentia muito arrogante também, então limpeza dessa arrogância minha. E aí eu faço um parênteses rápido. O meu vô, ele foi um cara, assim, ele enriqueceu muito rápido em Rondônia, e ele era muito conhecido na cidade que a gente morava. Enriqueceu, assim, dentro das possibilidades ali da média da cidade. Era uma cidade pequena, 10 mil habitantes. Ele era um dos homens mais ricos da cidade. Todo mundo respeitava ele e todo mundo conhecia a minha família. Então, assim, desde pequeno, eu era tratado, e eu tenho o nome do meu avô, o sobrenome. Então, assim, todo mundo respeitava a gente, sabe? E as pessoas vinham conversar comigo na rua e já sabia quem era meu pai, minha mãe. Eu achava aquilo estranhíssimo. Então, o fato de eu querer fazer faculdade fora, em outra cidade, também foi conta disso. Mas eu acho que isso criou uma cicatriz em mim de arrogância, de narcisismo. A minha família tem muito isso, porque é natural, todo mundo olha muito para vocês, respeita, então vai criando ali uma camada, uma certa coisinha
que eu sabia que eu tinha e que eu queria olhar, queria melhorar, mas eu não acho que é tão, não acho que é tão fácil assim de resolver. E aí eu coloquei isso na ressonância. Então esse foi um parênteses só para vocês entenderem o que vai vir adiante. E aí, desse ponto para frente, quando eu tive consciência que eu não queria mais trabalhar nessa empresa, foi só ladeira abaixo. Eu lembro que ele gritou, era um cara muito alto, sei lá, 1,90 m, 120 quilos, um cara gigante. Ele gritou com a minha colega, que é a peruana, que ela era, tipo, tinha 1,50 m de altura, toda delicadinha. Ele gritou com ela. Depois ele gritou com a mulher dele em outro momento. E aí numa reunião de alinhamento, de ideias, de estratégia para o que a gente poderia fazer para trazer mais clientes para a loja, eu sugeri uma coisa, depois ele sugeriu outra, e dali, de repente, a reunião começou a virar uma briga, não uma briga, ele começou a se alterar comigo, começou a gritar comigo, eu fiquei quieto, não reagi, mas eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que está acontecendo? Terminou a reunião, ele me ameaçou. Ele falou assim, se você fizer alguma coisa comigo, eu sou poderoso, eu acabo com você, não sei o quê, não sei o quê. Eu saí dali, assim, gente, eu juro, foi uma coisa mínima, nada que a gente não dissesse num trabalho, e a reação dele foi... Eu saí dali e fui chorar num parque próximo, na hora do almoço, chorei, e eu aproveitei para ligar a câmera, porque eu tava me sentindo tão sozinho aqui em Portugal, não tinha colegas, não tinha amigos, não tinha com quem conversar, e eu precisava desabafar. E eu acho que esse canal é um diário do meu crescimento, dos meus insights, e muitas das coisas que eu assimilo, muitas pessoas depois vêm aqui no canal e falam, Lino, olha, aconteceu com você, mas reverberou em mim e caiu uma ficha em mim também. Então o seu problema também é o meu problema. E da mesma forma como eu assisto outros vídeos aqui no canal e falo, nossa, isso também reverbera em mim. Eu acho que a ressonância, ela traz luz às sombras. E quando a gente compartilha, a gente se vê espelhado, né? Você fala assim, nossa, isso aconteceu comigo também, isso pode acontecer comigo também, como eu vou reagir quando isso acontecer, ou não, ou fala assim, nossa, como a ressonância, ou o reiki, a constelação, como todo esse processo da espiritualidade é maravilhoso, porque são prova viva de que as coisas acontecem. Então eu mantenho esse canal com esse intuito de um videoblog, de um diário, para compartilhar, atualizar vocês de tudo que me acontece. E eu fui chorar no parque, e eu tava com tanta dor que eu liguei o vídeo aqui e compartilhei com vocês o meu momento mais íntimo, mais solitário, nessa minha jornada da noite escura da alma, que foi que eu passei. Foi um dos meus momentos mais escuros, mais difíceis, sem dinheiro, sem comida. Eu acho que nesse dia eu tinha levado tipo arroz para comer no almoço, arroz e feijão. Tinha dado muito a pé, tava com uma dor muito forte de estria na perna. Estria não, varizes. E aconteceu essa situação comigo e eu falei, não é possível. E ali eu entendi, quando esse cara começou a gritar comigo, eu vi meu vô. Era o meu vô, exatamente a mesma arrogância, exatamente o mesmo narcisismo. E a minha mãe sempre me contou que meu vô era muito arrogante, que maltratava ela, que gritava com ela sem motivo nenhum, e eu nunca acreditei, porque eu fui cuidado, eu fui educado pelos meus avós, então eu sempre tive um olhar diferente para eles. Eu preciso correr porque falta 4 minutinhos para eu entrar no trabalho. E eu nunca acreditei na minha mãe. Falava, minha mãe ela exagera. E aí, eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, me perdoa. Hoje eu sei o que você passou. Aconteceu isso, isso e isso. O cara, na hora que ele tava gritando, eu vi o meu avô, era igualzinho. E me perdoa, porque eu sei o que você passou. Naquele momento eu comecei a sentir que tava saindo de dentro para fora essa coisa do narcisismo, da arrogância, porque eu vi o meu vô projetado no meu chefe. E eu fiquei com um pouquinho de vergonha, eu tive medo dele, assim como as pessoas também tinham medo do meu avô. Enfim,
E de uma certa maneira eu senti que foi limpando. Nesse dia que eu chorei, eu tive uma conversa muito franca com Deus no jardim, onde eu estava almoçando. Falei, Deus, eu não aguento mais, não quero mais isso. Resolva para mim, me tira desse trabalho, eu quero ir para outro lugar agora. Só que aqui em Portugal não é muito fácil conseguir emprego. O meu primeiro emprego na loja de bolsas, o meu primeiro foi cuidador de idoso. Foi uma indicação de uma amiga, no outro dia eu comecei. Esse emprego mais pesado, mais difícil, isso tem muito aqui. Trabalhar em restaurante, lanchonete, com pessoas que gritam muito, mal educadas, isso tem muito. Agora, um bom trabalho, como era o da loja de bolsas, que apesar de eu ficar em pé o dia todo, mas era um trabalho mais tranquilo, isso foi mais ou menos difícil de conseguir. Demorou 2 meses do meu processo, da minha primeira vez que eles me contactaram até me contratar, demorou 2 meses para ser efetivado. Depois, eu passei 1 ano nessa loja, só que eu via que eu queria uma coisinha melhor. Então, eu passei 1 ano mandando currículos para todas as outras lojas, para todos os outros lugares, e ninguém me respondia. Ou seja, o trabalho aqui em Portugal é um país pequeno, tem muitas pessoas, então é natural que não tem tanto esse trabalho que a gente acha que tem. E eu acho que eu vou fazer uma pausa agora e vou continuar esse vídeo depois. Mas eu tinha no meu coração que eu ia demorar muito para sair daquele trabalho. E aí eu falei com Deus, Deus, eu quero que seja rápido. E aí eu tinha mandado o currículo para uma empresa, que é a melhor daqui de Portugal de arquitetura. Eles tinham feito uma entrevista comigo e eu não tinha passado. Isso 6 meses atrás desse acontecido. E aí quando eu olho no Instagram, eles abriram de novo vaga de emprego. Aí eu pensei, nossa, eu mandei mensagem, eu fiz currículo, eu fiz o processo seletivo e não passei. Não estava apto naquele momento para passar, tá tudo certo. Que pena, mas eu adoraria trabalhar nessa empresa, foi o que eu pensei. Passado uns dias, um amigo me mandou mensagem, olha, por que você não manda currículo para essa empresa? Porque ele sabia de tudo que eu estava passando. Aí eu falei, não, eu já fiz, né, já mandei, não rolou, eu não vou mandar de novo. Passado mais uns dias, uma outra menina que não tinha nada a ver me mandou. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vou mandar. Mandei e a gente fez uma videochamada, abriu a câmera e falou, tá contratado. Aí eu, uau! E para melhorar tudo, eu não precisava dar 1 mês para essa empresa que eu trabalhava, eu podia dar só 6 dias. E em 7 dias eu já tinha começado a trabalhar na outra empresa, que agora é o Paraíso, onde eu estou. Então tudo isso aconteceu na 4ª onda. Foi uma onda muito difícil, muito complexa, mas eu senti que eu precisei disso para valorizar mais o trabalho onde eu tô, para tirar camadas de narcisismo, de arrogância. Eu sei que eu ainda tenho muito, eu sei que outras ondas virão para tratar desses assuntos, mas eu sinto agora uma clareza maior nessas questões. Hoje eu tô num trabalho que me possibilita ter ganhos muito melhores. Basicamente, eu já paguei 80% das minhas contas, porque até então, gente, em Portugal, eu vivia equilibrando as minhas dívidas, escolhia qual dívida ia pagar no mês. Agora não, eu tô liquidando, já paguei 80%, falta muito pouco, eu acredito que entre esse mês e o outro eu já finalizo tudo. Então isso dá uma certa felicidade de você saber que você está prosperando, não é só dificuldade, não é só sofrer. Então, eu terminei a 4ª onda, nessa empresa, quando eu entrei nessa empresa e eu senti uma tranquilidade. Quando acabou a 4ª onda, ufa, agora sim. Bom, um recadinho rápido. A gente está passando por uma fase de promoções aqui na loja. Tem muitos clientes procurando por projeto, por móvel à pronta entrega. Eu tô trabalhando igual louco, já tem 2 semanas que eu não tenho folga. Aliás, por exemplo, ontem foi minha folga, mas eu atendi cliente, mandei mensagem, fiz projeto, fui dormir super tarde, porque eu quero aproveitar essa maré de boas ondas para ganhar mais dinheiro, para pagar minhas contas, para, enfim, fazer minhas coisas.
Então, por isso que eu não tenho vindo aqui no canal com muito mais frequência, mas a minha meta para esse ano é postar no mínimo 4 vídeos por mês. Então, esse é o terceiro vídeo do mês, mas não conta porque os outros foram mais rapidinhos, então é basicamente o primeiro vídeo desse ano. Relevem isso, é só o começo, mas eu tenho certeza que muitas coisas bacanérrimas a gente vai conquistar esse ano. Um beijo para todo mundo, obrigado pela audiência aqui do canal, curta, compartilha, manda para quem estiver fazendo ressonância. Escreva aqui nos comentários de onde vocês são, de onde você que onda você tá. Deixa um comentário aqui. Adoro ler os comentários e eu fico muito feliz. Um beijo para todo mundo. Tchau, até mais.